graça, com muita alegria, estamos iniciando mais uma semana. Segunda-feira, 9 de novembro do ano de 2020. Em prece de louvor, Senhor, entrego-te minha alma, sê bendito. Nos envolva, nos inspire. Que o real sentimento da fraternidade seja a marca, seja a sustentação, seja a inspiração para o nosso encontro. E que também a luz favoreça o acolhimento, o atendimento aos espíritos que se aproximarem, necessitados como nós outros, do carinho, da amizade, do estímulo e do medicamento. Que possamos atingir os objetivos traçados por aqueles que nos tutelam e que, ao terminar, nos sintamos em paz. O tema do nosso encontro: Jesus é a claridade matinal. Vamos abrir o Evangelho segundo o Espiritismo no seu capítulo 8º, intitulado Bem-aventurados os que têm puro coração. No item 1 e 2, Kardec publica alguns versículos do Evangelho de Mateus e Marcos que dão o tom para o capítulo. Abre aspas. Bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Mateus 5:8. Agora, ouçamos Jesus através da narrativa de Marcos, no capítulo 10, 13 a 16. Apresentaram-lhe então algumas crianças a fim de que ele as tocasse. E, como seus discípulos, afastassem com palavras ásperas os que lhe as apresentavam. Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Agora nós vamos nos deparar com um texto muito especial. Uma mensagem publicada por Allan Kardec, assinada pelo espírito João, o apóstolo, evangelista. João o Evangelista foi um dos espíritos que contribuíram diretamente com Allan Kardec, com várias comunicações na Sociedade Espírita de Paris. O texto foi intitulado por Kardec em Deixai que venha a mim as criancinhas. Ouçamos as instruções dos Espíritos. Disse o Cristo: Deixai que venham a mim as criancinhas. Profundas em sua simplicidade, essas palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças, mas também o das almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura,
formada os fracos, os escravizados e os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física. Presa à matéria, submetida ao jugo do instinto, ainda não incluída na categoria superior da razão e da vontade que se exercem em torno dela e por ela. Queria que os homens a ele fossem, com a confiança daqueles entezinhos de passos vacilantes, cujo chamamento conquistava para o coração das mulheres, que são todas as mães. Submetia assim as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi o facho que ilumina as trevas, a claridade matinal, que toca a despertar. Foi o iniciador do Espiritismo, que, a seu turno, atrairá para ele não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. Está empenhada a ação viril. Já não se trata de crer instintivamente, nem de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que se lhe revela na sua universalidade. Meus bem-amados, são chegados os tempos em que, explicados, os erros se tornarão verdades. Ensinar-vos-emos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a forte correlação que existe entre o que foi e o que é. Digo-vos em verdade, a manifestação espírita alarga os horizontes. E aqui está o seu enviado, que vai resplandecer como o sol no cume dos montes. João Evangelista. Que bênção estar com vocês, juntos, gravitando em torno do Evangelho. Lamentável, triste, desesperador, quando gravitar ou gravitando em torno da imperfeição, da inferioridade. Como João Evangelista fala das almas que estão nesse circuito fechado de dor, de dificuldades inenarráveis, por escolhas, pelo livre-arbítrio, pelo ato que consagra as forças que nos atraem para a animalidade. João Evangelista, que ficou conhecido como o discípulo amado, o que não confirma uma ideia limitada de que Jesus o amava mais que os outros, mas que pode promover uma reflexão, se você assim permite, que aquele movimento da consagração, da interação do amor entre dois seres, um sublime e o outro em busca, sem conspurcação, com sinceridade. Seremos amados quando nos despojarmos do interesse pessoal, negativo,
egoísmo. Seremos discípulos amados. Quem sabe essa reunião não sugere que somos discípulos amados neste momento. Importante é a gente permanecer. Não é só estar. Ou, se você quiser, quem sabe o nosso encontro pode dizer assim: amanhã seremos. Então vamos à luta? Não importa. O que vale é o que vem, o que brota, o que emerge do seu coração. Quando nós fazemos uma oração, quando você lê o livro da natureza e ele te encanta, te motiva, é um movimento do discípulo amado. Busca a resposta. Há teorias corroboradas por pessoas sérias, por médiuns respeitáveis, como Chico Xavier. E alguns espíritos disseram para ele que João Evangelista voltou na Idade Média e ficou conhecido na humanidade como Francisco de Assis. É a lei da reencarnação. E que diz assim, o perfil psicológico dos dois é muito próximo. João foi o único discípulo que não morreu no martírio, sacrificado. João morreu numa idade avançada. A definir algumas reflexões. Não nos importa ficar especulando se ele era um espírito muito acima dos outros. Não, isso não tem importância para nós. Porque, aliás, o maior no reino dos céus é aquele que se faz o menor, é a pureza da alma, é a simplicidade das crianças, enfim, é estado de alma. Isso é que vale. Mas também diz assim, que o amor é uma força sagrada, é uma chama, como afirmam os espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma chama inapagável. E é um fogo que tem um poder que a gente desconhece, que supera os problemas do caminho. Cobre, como diz Pedro, cobre multidão de imperfeições. Ao toque do amor, a dignidade surge, a esperança renasce. E tantas coisas más. O chamamento da manhã com João Evangelista, que interpreta, nos auxiliando, mas não para nos dar uma receita pronta. É assim que interpreta o Evangelho. Ou para os literalistas radicais, está escrito assim a frase, o verbo, o substantivo, o adjetivo. Não, nós não estamos tão interessados nisso, embora o literal ajude a construir o pensamento. A ideia é que nós interpretamos ou interpretemos de uma forma em que não haja um vacilo, em que tenhamos segurança e prossigamos. Deixai que venham a mim as criancinhas. Profundas em simplicidade, estas palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças, no seu sentido da ingenuidade, da infantilidade. Não. Não é nesse sentido. É na pureza. E a pureza é construída pelo despojamento, pela simplicidade. Mas também, sob o ponto de vista da atuação de Jesus para com a humanidade, é um chamamento para quem sofre. E esse chamamento, que envolve a infância intelectual da criatura,
e vai formando os grupos, né, fracos, escravizados e viciosos, é um chamamento muito especial. E um chamamento silencioso, estranho, né? Paradoxal. Como que Jesus chama? Ele, na verdade, chama dando oportunidade, que é compartilhada. Compartilhada entre aqueles que já compreendem e os que não. Os que já sabem se sentem fortalecidos quando essa chama do amor irradia, ou dinamiza, como queira. E não podemos, ao falar do amor, dar qualquer valor para a indiferença, porque não cabe. Então, o chamamento do Senhor para quem está fechado, para quem está desiludido, indiferente ou rebelde, acontece de uma forma muito especial. Ele motiva os que amam a estar junto com estes que precisam. Porque nas faixas primitivas ou primeiras da evolução, os seres não têm condições de escolher. Então eles são envolvidos e impulsionados. A força interior é de cada um. Como a mãe que ajuda o filho nos primeiros movimentos. Eles precisam de alimento. Alguns choram. Outros a mãe insiste, porque ela sabe que está na hora. Compreenderam o movimento maternal de preservação, de cuidado? E dá uma ideia de como Deus atua conosco. Agora, há de chegar um tempo que o pedido se fará de uma forma bem elaborada. Mamãe, se aproxima o momento do almoço. Estou com fome. Ah, meu filho, mas ainda demora. Come uma bananinha. Observem aí que a mãe não pode dar o almoço antes da hora porque não terminou. Então ela dá uma dica. Aí o filho vai lá na fruteira buscar uma bananinha. Então nós temos aqui uma conjugação de esforços numa elaboração muito especial de acordo com a condição, com os elementos, com a experiência. Mas há uma verdade na fala da mãe, há o amor que movimenta a ação de fazer o almoço e, além de tudo, orientar o filho. O filho que se movimenta por necessidade, porque ele precisa do alimento, da energia, e que chega com bondade para a mãe e fala: mamãe, vai demorar muito o almoço? Ainda um período, meu filho. Ah, então, mamãe, com a luz no coração, eu vou atender o seu propósito. Vou comer uma bananinha. Nós estamos falando de luz, ou da luz, como quer. A luz irradiada pelo trabalho, pela misericórdia. Existe uma frase aqui no segundo parágrafo desse texto muito especial. Queria que os homens a ele fossem como a confiança daqueles entezinhos de passos vacilantes, cujo chamamento conquistava para o seu o coração das mulheres, que são todas as mães. Opa, então tem aqui uma equação. Tem uma equação aqui. Jesus traz para si aqueles que já estão numa dinâmica da necessidade, da sensibilidade, do amor. O chamamento toca muito o lado feminino, que atende prontamente.
a dizer que o nosso lado racional quer saber mais, quer perguntar muito, ou sofistica para não ir. A mulher, a mãe, interessante, porque a mãe, ela dialoga muito com esta história. Então, se eu fosse pensar assim de uma forma bem rasteira, humana, uma estratégia, Jesus batia na porta das mães e dizia assim: agora é com vocês, por conta do poder de persuasão do amor. Ele não ia direto: mamãe, vai lá para mim. No Gênesis de ontem, o evangelho do domingo, quem acompanhou vai se recordar, e nós contamos uma história importante que encaixa bem. Chico Xavier, quando passou a adotar a rotina da visitação nos presídios, ele escolhia o Dia das Mães para fazê-lo, porque os presidiários estavam órfãos da presença de suas mães, estando elas encarnadas ou desencarnadas. Há aqui um símbolo. Quem lê, quem estuda o livro há 2000 anos, vai ver Lívia falando com Ana nos momentos que antecediam ou antecederam o seu martírio, dizendo que ela gostaria muito de poder estar perto das mães sofredoras, dos órfãos, das viúvas, dos velhos, daquele grupo que fizeram parte do Sermão da Montanha que Jesus atendia prontamente. Olha que extraordinário. Então nós temos um cenário de espíritos que, por gratidão e reconhecimento, querem expandir a luz, e essa luz será irradiada num cenário das necessidades, porque é óbvio, é básico oferecer para quem pede. Bem-aventurados os misericordiosos, pois, se for oferecer num cenário que não cabe, a pérola será jogada para os porcos, na alusão do Evangelho. Não atireis coisas santas aos cães, nem as pérolas aos porcos. Isso é símbolo. Porque quem já lidou com porcos sabe que eles são seres que fazem parte da obra da criação. Os suínos são bem-aventurados quando são alimentados. Eles necessitam, mas a alimentação tem que ser específica, porque senão eles não vão ser atendidos. E olha a diversidade da alimentação dos suínos. Veja, abre muitos ângulos para se pensar. Agora, a alimentação, por exemplo, de um cão é seletiva. É diferente da alimentação dos porcos. A definir que existe um degradê de adequação. Vós sois o sal da terra. Então, alimento para todos, de acordo com a necessidade de cada um. Ele foi o facho que ilumina as trevas, a claridade matinal, que toca o despertar. Podemos fazer um encontro para a gente dialogar só sobre essa frase. Claridade matinal que toca o despertar. Por que João não disse a claridade, a luz do meio-dia, sol a pino? Ele é o máximo, é uma luz que cega, que não
Não, é uma luz que toca uma claridade. Então nós temos a claridade matinal, a clareza no início. E aí vai uma reflexão. Sob o ponto de vista operacional, aqui em Minas a gente diz assim: quando começa certo, vai certo. Se começar errado, conclua a frase para mim. Se começar errado, e eu vou fazer uma associação com uma outra passagem para não estender. Mas na cerimônia, entre aspas, no encontro do lava-pés, quando Jesus se coloca na condição de lavar os pés dos discípulos, conforme a narrativa do evangelista João, aqui reverenciado por nós, no capítulo 13, estou pensando na memória, João conta que aquela festa, que foi a última, Jesus se coloca na condição de fazer o que competia aos servos, lavar os pés dos convidados. Pedro afirma: Senhor, não vou permitir. Lembra o que Jesus disse para ele? Se eu não vos lavar os pés, não tereis parte comigo. Pesquisem. Emmanuel, salvo engano, Caminho, Verdade e Vida? Não, eu não vou afirmar porque eu estou em dúvida. Um dos 4, Coleção de Bolso, comenta as bases. Ele faz uma reflexão que Jesus vai lavar os pés, pois os pés representam a base do nosso corpo físico. Ele é que dá o equilíbrio. Jesus fala em lavar as bases. Porque as bases estando limpas, puras, sem sujidades da imperfeição, da ilusão, do egoísmo, do orgulho, começou bem, o resto é contigo. Começar o nosso dia fazendo uma oração, uma reflexão, é abrir o coração para uma claridade matinal que Jesus representa como um toque do despertar. O Espiritismo explica. Por isso João disse que o Espiritismo inaugura uma nova era para os homens de boa vontade, que se fazem crianças na pureza d'alma. Venha para o Evangelho sem espada na mão. Quando você for dialogar com uma pessoa, não entre com uma ideia preconcebida. Quando eu vou fazer um estudo com vocês, com os nossos amigos da casa de Kardec, eu entro com um roteiro mais ou menos estabelecido aqui para princípio, meio e fim. Mas eu digo para vocês que 98% da minha programação ela vai por terra. Agora, se eu não fizer uma programação, quem vai para a terra sou eu. O que eu quero dizer? Eu tenho obrigação de escolher o tema, o conteúdo e organizo mentalmente o caminho. Mas eu inicio dizendo: Senhor, eis-me aqui, faça, cumpra, não conforme eu quero, mas como o Senhor entenda ser o melhor. Isso é muito complexo explicar, e não tem aqui vaidade. Eu gosto de contar um pouco como que funciona, porque amanhã você vai fazer. A vaidade vai me pede licença para me contar uma historieta. Eu fui fazer uma palestra uma vez e está lá o tema. Quando foi iniciar, o coral do grupo cantou uma música.
essa música me destruiu emocionalmente. Eu fiz a palestra sobre a música. O público foi um dos momentos mais marcantes da minha insignificante trajetória. As pessoas, foi um ambiente de espiritualidade, de emoção, mas foi uma coisa assim que eu falei assim, meu Deus, que estrela foi essa que desceu aqui, Jesus? Terminou, o dirigente me procurou e disse assim, foi muito boa a palestra, pena que você não falou do tema. Eu olhei para ele e falei assim, o senhor tem razão, mas o público tem a necessidade. Ele ficou 1 ano sem me convidar. Um dia me telefonou, Carlos Alberto, vai ter um estudo aqui sobre o há 2000 anos, eu queria muito que você repetisse aquela palestra lá que você falou da Lívia. Eu falei assim, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. A dizer o quê? O que é o mais importante? É a pureza da alma. É muito mais do que as filosofias, a racionalidade. Isso não nos aproxima de Jesus. Agora, você não pode abrir mão da programação, você não pode abrir mão da disciplina, da ordem, porque senão não teremos progresso. Mas o que se quer dizer com autonomia, com liberdade do Evangelho? Conheça a verdade te liberta. É estar dando um passo sempre à frente. É transcender o que é comum. Para terminar, quem cuida de plantas, faz a poda, sabe muito bem o que eu vou dizer. Que a poda é um dos momentos mais extraordinários para quem cuida das plantas. Talvez muito mais do que regar ou plantar. Porque no momento da poda é o momento do diálogo com aquele ser, com aquela espécie que está se projetando para o alto. E quem faz a poda faz com amor, não faz com raiva, não faz com violência, faz com sensibilidade. E inspirado pela luz, que é a potência do universo. O jardineiro precisa do sol para ter entendimento e fazer a poda certa. Como a planta precisa do sol para se agigantar na sua pequenez, na sua possibilidade. Meus amados, são chegados os tempos em que, explicados, os erros se tornarão verdades. Jesus, claridade matinal. Vamos trazer Maria Dolores, Antologia da Espiritualidade, com Chico Xavier, para dialogar poeticamente conosco nesta manhã, quando iniciamos uma semana que promete muito. A claridade matinal que toca o despertar. O Natal representa o nascimento de uma nova etapa. Com Jesus, uma porta que se abre iluminada, mostrando um caminho a ser percorrido. Diante desse portal, Maria Dolores, na época do Natal, fez uma petição. Senhor, quando criança, se surgia o Natal, eu te enfeitava o nome em flores de papel e te rogava em oração, tomada de esperança, que me mandastes por Papai Noel. Uma boneca diferente, que combinasse à minha frente ou falasse em minha mão. Noutro tempo, Senhor, jovem pisando alfombras cor-de-rosa, de cada vez que ouvia
anúncios de Natal, deslumbrada de sonho, eu te pedia um castelo de amor e fantasia para o meu ideal. Depois, mulher cansada, quando vi o Natal brilhando à porta, minha pobre ansiedade quase morta, multiplicava preces e suplicava que me desses, na velha angústia minha, a ilusão de ser amada, embora ao fim da estrada fosse triste sozinha. Hoje, Senhor, alma livre no além, onde o consolo me refaz, ante a luz do Natal, novamente acendida, agradeço-te em paz. Contente e enternecida, as surpresas da morte e as lágrimas da vida. E, se posso implorar-te algo à bondade, nunca me des aquilo que eu mais queira. Dá-me a tua vontade e o dom da compreensão entre a humildade verdadeira e a serena alegria, a fim de que eu te busque dia a dia, mostre do coração o dom inefável da compreensão. Ajuda-me, Senhor, senhoras e senhores, para que juntos possamos caminhar na direção do excelso esplendor das notas da redenção, com o evangelho do divino amor. Senhor, esteja sempre conosco, nos inspirando, familiares, amigos, para vencermos a tristeza, com arroubos da singeleza, perpassarmos a senda da excelsa nobreza, com os teus ensinamentos, Jesus, que conforta com a tua luz o nosso coração necessitado, mas confiantes iremos alcançar a inteireza, a beleza da natureza divina. Sê conosco, Senhor, é o que te pedimos, hoje, agora e sempre. Ave Cristo, desejamos a todos um dia de muita luz, repetindo, sempre com Jesus, que é, sem sombra de dúvida, a nossa claridade matinal, nessa senda do despertar e do amar.